Eu fico indignado quando eu vejo, tipo, aqueles temakis fritos na internet. O primeiro que eu fiz foi com o Rodrigo Hilbert. Todos os meus amigos recomendam, menos eu. Na hora de fritar, fez um vulcão de óleo. Tipo, sujou a cozinha inteira, imersa de óleo. Odeio salsão. Nossa, eu odeio que salsão. Específico, cara. Arthur Paek aqui no Na Palma da Mari. Devo dizer que eu tô muito feliz que você tá aqui, porque se você tá aqui significa que a gente vai falar, claro, sobre a sua vida e tudo mais, mas sobre comida, né? Uhum, então, todo mundo tá feliz, né, equipe? Estamos felizes. Mas não tem comida. Mas assim, comida é uma coisa que dá pra falar, tipo, de tudo, né? Porque comida tem coreana, tem brasileira, americana, todo tipo de comida, então não tem o que não falar sobre. E a gente ama comida. Qual a sua culinária favorita? Minha culinária favorita é difícil, sabia? Toda vez que eu penso numa lista, muda. Mas eu acho que coreana, assim, é o meu preferido. Porque eu sou descendente coreano, assim, então cresci comendo comida coreana e eu gosto muito, assim. É uma delícia mesmo. Bom, vamos ver o que mais a gente tem em comum aqui, além de gostar muito de comida. Você disse que é introvertido. Eu também sou muito introvertida. Mas existe uma diferença entre ser introvertido e ser tímido. Apesar das coisas serem muito ali perto uma da outra. A gente já recebeu aqui muita gente. Inclusive, olha o nosso mural maravilhoso ali. Daqui a pouco sua foto vai estar lá também. Inclusive, produção, a gente precisa de um mural maior, né? Vocês estão percebendo que... Daqui a pouco não vai estar cabendo aí. Não vai caber mais tanta gente aqui, não. Mas enfim, problema pra depois. E aí tem muitos artistas que trabalham com imagem. Você também tem um perfil com 4 milhões de seguidores no Instagram. Trabalhar com imagem, as pessoas falam, como assim você é introvertido? Qual é o tipo do introvertido que você tem dentro de você, trabalhando com imagem também? Nossa, eu acho difícil falar. Eu não conheço muito bem os tipos, porque, que nem você falou, tem vários tipos de pessoas introvertidas, tanto extrovertidas e introvertidas, né? Eu acho que é mais pro tímido mesmo, assim. Eu me sinto um pouquinho, assim... de ansiedade, assim, dependendo da situação que eu preciso estar, que eu tô super confortável com vocês, me receberam super bem, obrigado. Eu acho que, tipo, mais tímido mesmo. Acho que no momento que eu começo a conversar, eu começo a me aclimar mais com a situação, eu consigo me soltar, mas não é um negócio tão fácil pra mim. E como foi quando você resolveu trabalhar gravando na frente da câmera? Você sentiu ansiedade? Ainda sente? Eu acho que aí menos, sabia? Eu acho que tem diferentes tipos de relação que você consegue ter em termos da pessoa com quem você está falando, né? Eu acho que quando você está na frente de uma câmera, você está, apesar de estar falando às vezes com mais pessoas, você não tem essa proximidade em termos de você estar lá falando com uma pessoa fisicamente direto, né? Então, é como se você estivesse sozinho, só que criando alguma coisa e depois as pessoas vendo depois, né? Então... é uma sensação diferente. Eu acho que da mesma forma, quando você faz uma apresentação para uma audiência grande, você se afasta um pouco, porque você está falando com muita gente, você está apresentando uma coisa, né? Então não tem aquela, eu acho que, às vezes, intimidade pessoal, às vezes medo de, não sei, você falar alguma coisa errada, sabe? Então tem essa diferença para mim. Nossa, mas faz todo sentido, porque eu lembro que quando me perguntaram isso, eu falei que a câmera não julga, né? Então a câmera não tem aquela reação imediata que pode ou te deixar super feliz ou triste com o que você tá falando. Sei lá, você fala alguma coisa, a pessoa assim, ó. Ou ela reage imediatamente ao que você tá falando, acho que isso me deixa um pouco nervosa. Quando a gente olha pra câmera, como eu tô olhando pra câmera aqui agora, e eu sei que tem você aí do outro lado, mas pra mim aqui agora parece só uma lente. Então a gente meio que ignora e fala, vamos fazer o que a gente gosta, né? Pra você é meio assim também. Eu acho que é o mesmo esquema, assim. Eu acho que nem eu falei, tanto numa apresentação grande, assim, com muita gente, tanto com a câmera, acaba sendo uma coisa parecida. Porque é que nem eu falei, tipo, você não tem uma resposta imediata. Tipo, às vezes é uma expressão ou outra, quando você tá falando com muita gente na frente, mas você não tá tendo uma conversa que vai indo e voltando, indo e voltando. Você tem que estar esperto para ver como a pessoa vai reagir, o que ela vai falar. Quando você tá numa câmera, só você que tá se expressando, né, um pouco. Mas, de certa forma, também é uma forma de comunicação muito legal. Não deixa... Eu falei que, às vezes, perde um pouco da intimidade, mas, ao mesmo tempo... você consegue se sentindo mais confortável e não se sentindo tímido porque você tá falando na câmera, você consegue, às vezes, se abrir até mais porque você não tem o medo da pessoa reagir, te julgar, sei lá o quê. Sim. Então, na câmera, às vezes, eu me sinto até mais confortável. Acho que é um pouco por isso. Tem outras coisas aqui pra gente conversar, mas eu queria continuar nesse assunto porque muitas vezes a gente entra lá na internet e tal e vê um perfil gigante como o do Arthur, se interessa e fala, tá, vou começar a seguir até porque ele posta vídeos incríveis com uma qualidade absurda, com receitas muito legais.
Quando foi que... Mas às vezes não existe a sua história de tipo... quando foi que o Arthur fez o primeiro vídeo e por que ele resolveu seguir esse caminho? Então conta pra gente, como foi que essa vida na internet começou pra você? Então, eu acho que muito veio porque, assim... Eu passei muito tempo... Vou falar a verdade, tipo, eu não consumo tanta mídia brasileira, assim. Apesar de nascer aqui, eu morei muito tempo nos Estados Unidos, tenho uma descendência coreana, então muito do que eu consumo é entretenimento americano, às vezes entretenimento coreano, às vezes com os doramas, enfim. Mas eu gosto de ver, inclusive, muitos podcasts americanos, muitas séries, essas coisas. E mesmo dentro das mídias digitais, essas coisas, que ele tem uma diferença, né? O conteúdo daqui para cá. Não quer dizer que uma coisa é melhor que a outra. Eu acho que com certeza tem muitas coisas da mídia e entretenimento brasileiro que poderia ser muito super... poderia ter mais nos Estados Unidos. Só que porque esse calor, por exemplo, das pessoas, esse lado mais pessoal. Só que ao mesmo tempo eu vejo em termos da produção, assim, audiovisual, a qualidade do som, a imagem. Eu tava falando agora com vocês sobre os equipamentos que tá cheio aqui, mas vocês não conseguem ver. Sobre todo esse lado mais técnico que eu acho que consegue, inclusive em gastronomia, apreciar um pouco mais a arte. Enfim, eu tô saindo numa tangente. Eu comecei porque eu achei interessante esse tipo de captação que valoriza um pouco mais as coisas. E também veio em combinação com o fato que eu percebi que eu gosto muito de gastronomia, né? Eu acho que vem muito pelo um fator cultural, das receitas coreanas, das coisas que eu fui aprendendo da minha mãe e da minha avó, porque eles fazem comidas para mim desde que eu sou muito pequena, né? Até hoje, ontem à noite, por exemplo, minha mãe fez um super jantar coreano pra gente, que tava uma delícia. Eu tava gravando até tarde, ela deixou lá 11 da noite um bolzinho pra mim de carne de porco com arroz, gergelim, super delícia, assim foi dormir. Então, é muito uma forma de você mostrar um pouco esse ato de serviço, o afeto pelas pessoas. Então, gastronomia é uma coisa que eu aprendi que eu gosto muito por causa disso, porque não é tudo que eu gosto de mostrar esses atos de serviço, mas com certeza em gastronomia é uma forma que eu gosto muito. Aí meio que combinei as duas coisas, né? Essa arte, essa pegada de fazer vídeos no digital por entretenimento e por educação também, para poder falar com a audiência por essa via, com a combinação do que eu gosto muito. Aí entrou as duas coisas e eu comecei fazendo, né? Eu comecei com vídeos e nem sempre foi o que era hoje, né? Veio muito aprendizado, muita evolução, tipo, às vezes piorou, às vezes melhorou. Então, no começo era vídeos de receita diferentes do que eram hoje. Mas... Enfim, hoje eu faço coisas tipo no ritmo da música, enfim. E quando você percebeu que estava dando certo, assim? Porque a internet, ela pode ser muito positiva, mas às vezes tem gente que tá aí fazendo vídeos há muito tempo e a coisa não anda, né? Então, quando foi que realmente você percebeu que, ok, dá pra continuar aqui e hoje você tá com milhões de pessoas te acompanhando? Acho que isso é uma pergunta difícil, tipo, nem eu sei, sendo sincero, porque, tipo... No tempo que eu fui fazendo conteúdo, eu acho que eu não consegui falar um momento determinado, porque essa pergunta tem diversas respostas, né? Você pode falar, é o momento que eu vou querer transicionar isso porque é uma coisa que eu gosto, ou porque é uma coisa que eu consigo fazer de carreira, né? Então, depende em como você define. Eu acho que no começo eu realmente fiz por 6 meses, assim, indo bem o conteúdo, mas honestamente não sabendo que ia ser uma coisa que ia ter tanto retorno como uma carreira. Mas eu fiz porque eu gostava, que eu amo, que eu acho que é um tipo de coisa que eu gosto de fazer no meu dia a dia, gastronomia, captação, edição, eu gosto de fazer tudo. E eventualmente, durante esses 6 meses, à medida que o conteúdo foi evoluindo em termos de engajamento, as pessoas começaram a gostar mais, assim, eu fui percebendo que as pessoas que eu conheço foram assistindo, elogiando, enfim, que é uma sensação muito legal. E depois começou a entrar essa coisa de fazer como um trabalho. Mas assim, respondendo mais simplesmente, eu sei que eu falo muito, desculpa. Não, a gente tá aqui pra isso. É que no começo eu comecei a fazer... começou indo bem quase desde o começo, eu tive essa sorte, né? Muita gente, que nem você falou, demora um pouquinho mais para conseguir entrar no ritmo de crescimento. Mas desde o início eu fiz uma receita coreana, o primeiro vídeo que eu fiz na vida foi um prato chamado bibimbap, que é um prato super saudável, arroz com proteína, carne, vários tipos de verduras e legumes, misturados com molho de pimenta. E eu peguei uma música de um grupo chamado BTS, não sei se você já ouviu falar, música coreana. Então, eu acho que
indiretamente as pessoas tiveram uma resposta muito boa também por causa desse crescimento em consumo desse tipo de conteúdo coreano. Acho que isso ajudou muito, sabe? Sim. Pra dar essa alavancagem no início. Outro sinal de sucesso é quando as pessoas começam a imitar seus vídeos. E hoje a gente vê muita gente fazendo isso, né? O vamos fazer um... Primeiro, de onde veio isso? Foi um dia que você começou um vídeo assim e você falou, vou continuar. E como você se sente quando as pessoas começam a... Agora você influencia, né? Meu, esse intro, por exemplo, primeiro, é muito legal ver outras pessoas fazendo, porque não é só em gastronomia, eu vejo pessoas fazendo em arquitetura, eu vi hoje alguém fazendo com cosmético, então uma coisa muito legal de se ver. Eu pensei nesse intro, eu acho que muito porque eu falei esse negócio de consumo de conteúdo americano. Em inglês, você normalmente fala quando você vai fazer uma receita, ou você vai fazer qualquer coisa, tipo, let's make a sushi bowl, let's make sei lá o quê. Aí eu pensei traduzindo. Muito da minha vida eu só traduzo coisa em inglês, porque eu aprendi tudo em inglês. Porque eu estudei em escola bilíngue aqui no Brasil e eu também morei nos Estados Unidos por muito tempo. Então foi uma tradução literal dessa frase e acabou virando o intro. Nossa, é muito legal. As pessoas hoje pegam isso de influência. Você recebe muita mensagem de pessoas dizendo que o seu conteúdo faz diferença para elas? Assim, qual é o retorno que você tem hoje? Eu acho que eu vejo bastante assim, em particular nos comentários dos vídeos, assim. Que legal. Que é legal porque os comentários, querendo ou não, é um espaço onde as pessoas interagem, todo mundo consegue ver e não só eu, né? Mas eu acho que nos comentários tem muitos elogios falando que os vídeos são legais, desde esse mais simples para pessoas... Porque geralmente nos comentários é uma coisa mais direta e simples, assim, mas realmente nas DMs você vê algumas coisas um pouco mais elaboradas, assim, que as pessoas pensam mais realmente nesse impacto E vem cá, o seu perfil, além de ter uma qualidade muito boa, porque você já disse que se preocupa muito com isso, também recebe nomes de peso, assim, né? Então, a gente tem vídeos lá, se você não conhece o perfil do Arthur, tem vídeos lá com Chay Suede, Duda Reis, Jade Picon, João Guilherme, me ajuda a lembrar aqui. Rodrigo Hilbert, de cozinha. Alex Atala, Helena Rizzo. Mas assim, chefes, esse vídeo assim, galera... Quando você cozinha com chefes, eu sei que, né, os chefes já sabem o que estão fazendo ali, mas é legal quando você pega a galera que, teoricamente, não trabalha com cozinha, mas, obviamente, tem alguma história ali que você traz pra contar. Como foi quando você começou a receber esses nomes? É muito legal isso, é um sinal de sucesso também, né? O primeiro que eu fiz foi com o Rodrigo Hilbert. Pouca pressão, assim, né? Do tipo... Mas a gente tava tentando, assim, por meses, assim, mandando mensagem, insistindo, tá falando direto, tentando fazer acontecer, porque eu acho que ele é um nome super bacana que ele faz... Primeiro, eu acho que começando desse mundo de gastronomia é legal, né? Porque aí depois você consegue partir e entender como que é essa experiência com um chefe. Ele não é um chefe, mas ele tá muito ligado no mundo de gastronomia, né? E a experiência dele foi, assim... realmente mudou, assim, essa pegada toda de fazer collab com outras pessoas. Porque o vídeo dele foi super bem, teve muitos feedbacks positivos, foi muito divertido de gravar. E uma coisa engraçada é que na época, quando a gente tá fazendo essas collabs, que a gente não sabia como fazer uma collab. Chega um convidado, como você faz um vídeo de receita com a pessoa? A pessoa ficava 8 horas na cozinha com a gente, que foi o caso do Rodrigo, foi o caso de outros influencers que vieram gravar, o Lucas Angel, que veio gravar em casa. Ficaram 8 horas em casa. Então, assim, para a pessoa, eu imagino que seja difícil, né? Ficar tanto tempo. Aí a gente foi otimizando as gravações, conseguindo encurtar. Então, hoje o que a gente faz, a gente pré-grava tudo num dia antes, fica umas 6 horas fazendo todos os takes fechados. E depois a gente, quando o convidado chega, ele só faz alguns abertos, corta algumas coisas e depois a gente encaixa tudo na edição. E agora hoje a pessoa fica umas 2, 3 horas. É um trabalho danado. Pra quem não trabalha com criação de conteúdo, às vezes vocês não fazem ideia. Um vídeo de poucos minutos. Um dia de 6 horas de gravação, outro dia de 2 horas de gravação. Como são os bastidores disso? Tem alguma história engraçada? Sei lá, alguém se machucou, alguém que não sabe cortar cebola, alguma coisa assim? Eu acho que teve alguns, eu acho que sempre os mais engraçados são quando a gente acaba fazendo uma bagunça, porque tem alguns takes que você faz em slow motion, sabe? Quando você joga a comida no ar ou alguma coisa do tipo, que fica super bonito, né? Só que pra fazer, por trás das câmeras, você não vê, tipo, a bagunça que faz, né? Então, teve algumas vezes que a gente joga as coisas no ar, vai na cara da pessoa, bagunça, mas agora que eu lembrei, um outro, a gente tava fazendo uma receita... chamado uma receita que vai fritura, né?
E a gente, sem querer, eu acho que tava com o óleo muito quente e tava meio cheio e o porco ainda tava molhado, porque a gente teve que cozinhar antes de fritar, para ficar bem macio e cozido por dentro, porque Deus me livre comer carne de porco crua depois de fritar pouco tempo é perigoso, né? Aí na hora de fritar, fez um vulcão de óleo, tipo, sujou a cozinha inteira, imersa de óleo. Vocês não sabem o que é. O óleo na cozinha inteira fica assim, tudo impossível de limpar. Nossa. Os equipamentos tudo assim, grudento, e o óleo é difícil de tirar. Mas era com convidado ou você tava sozinho? Não, era com a Jade, a gente tava fazendo um poke, né? E depois tem um... Sabe, a galera gosta de uma fritura no poke, apesar de ser saudável, tem uma coisinha ou outra, tipo cebola crisp, couve crisp. Então a gente foi fritar a cebola, na verdade, não era porco, confundi. Nossa. E, sai uma erupção, assim, de óleo. Tem uma coisa sobre vídeos de comida que você precisa, obviamente, transformar a comida, pelo menos naquela imagem. A gente imagina que esteja muito gostosa, obviamente. Mas no dia a dia, às vezes a comida não é tão bonita e é muito gostosa. Mas no vídeo você precisa pegar a pessoa pelo olho. Tem algum truque? Eu acho que no vídeo realmente o truque é pensar no visual, pensar em como você quer que ele se apresenta, mas muita coisa da comida, eu não sei, eu sinto que às vezes se não tiver bom, visualmente às vezes também não vai estar bom, sabe? A não ser que você tá falando daqueles comerciais de BK, sei lá, McDonald's, sei lá o que eles botam cola entre os hambúrgueres, só que não é a realidade de quem cria sozinho e não tem toda uma equipe pra fazer tudo isso, então... Se você focar em fazer a comida boa, tipo, não tem como sair feia, sabe? Porque você tá incorporando todos os elementos, você tá fazendo todos os processos corretos. Então, a comida fica gostosa e fica bonita no mesmo tempo. Não quer dizer que todas as comidas são maravilhosas. Teve algumas que não saíram tão boas, né? Mas, no final... Aquela coisa, o convidado vai provar e fica... fica meio em choque. Às vezes você põe muito sal. Inclusive com o Chay, quando a gente tava gravando... a gente pôs um pouquinho demais de sal, porque vai sal na carne. Depois você põe flor de sal para decorar. Daí vai, sei lá o quê. Então, a gente põe um pouquinho mais de sal, mas... Então, essas coisas não mudam a aparência. Mas às vezes você erra a mão e fica um pouco complicado quando o convidado precisa provar. Tirando os chefes, Helena Rizzo, Alex Atala e o Rodrigo Hilbert também, que apesar de não ser chefe, cozinha muito bem, a gente sabe. Quem cozinha o melhor dos convidados ali? Cozinha o melhor dos convidados... Polêmica. Polêmica. Porque geralmente cozinhar não é tanta técnica. Às vezes a pessoa não corta assim tão bem, mas tem uma noção boa tipo, de quanto precisa pôr de cada ingrediente, do que ficaria bom, dar palpites. Quem mostrou que tem mais conhecimento ali de cozinha, que se sente mais confortável? Eu acho que o de agora da Jade foi super bom, porque ela me falou que ela cozinha bastante para ela mesma, porque ela tem essa vida fitness, sei lá, né, porque ela cuida muito bem do corpo, faz exercício, então ela também tem que cuidar da mesma forma da alimentação. Então ela mesma falou que tem que fazer bastante comida em casa, e eu senti que quando a gente estava gravando, ela foi dando ideias para pôr ingredientes, ela corta já super bem, não é uma coisa que se espera de um convidado. Às vezes você tem medo da pessoa lá cortar alguma coisa errada, cortar o dedo, sei lá, dá um medo, só que ela cortou super bem. Porque também era um pouco, né? Então tava no mundo dela, assim, porque é comida saudável. Então, eu acho que no caso, acho que foi ela, a Jade. Bom, eu tô aqui com a listinha de coisas em comum, mas eu já engatei numa conversa aqui, mas tem mais coisa aqui. E eu queria entrar nesse assunto agora. Você disse que, como eu também adoro falar de cultura pop e saúde mental. A gente vai entrar nesse assunto porque eu sei que você cursa administração, grava os vídeos e não tem como a gente não incluir o assunto saúde mental numa vida tão movimentada. Mas antes, pegando carona no que todo mundo tá falando nesse momento, qual divertidamente você seria neste momento? Nesse momento... Lembrando que a ansiedade entrou no jogo, hein, galera? Ah, a ansiedade não tava no primeiro filme? No primeiro filme não tava. Não? Ou seja, sinal de que o mundo tá Quais são os personagens agora? Alegria, tristeza, medo, ansiedade, vergonha... E raiva. Eu acho que é isso, que na hora que a gente pensa em... Acho que não tem um de estresse. Tipo, acho que não. Fica a dica aí pro terceiro filme, hein, galera? Entre bravo e ansiedade, né? Eu não sinto que é uma emoção super assim, mas eu acho que é bastante cansaço, assim, sabe? Porque sempre tá fazendo alguma coisa e você para pra pensar e já foi 8 horas de alguma coisa. A gravação, ou edição, o planejamento de alguma coisa. E você chega morto no final do dia e é o melhor momento pra parar pra
relaxar, mas no mesmo tempo sua mente ainda correndo, então tem que ter um equilíbrio que é super importante, né? Como você se organiza pra fazer tudo de uma maneira que não seja tão pesado pra sua cabeça? Porque pesado não tem jeito. Você faz administração, trabalho e tudo mais, e a gente sabe que eventualmente vai ter dia que você vai trabalhar muito mais e dia que você vai trabalhar muito menos, mas como você se organiza pra tentar, se é que você consegue, ter alguns momentos pra você? Primeiro de tudo, primeira solução, eu não tô recomendando pra ninguém, mas eu dei uma trancada na faculdade. Então, Cuidar um pouco aqui. um pouco. Aí, como eu faço, né, a edição, a captação e todo esse lado de produção, eu acho que é fazendo uma coisa de cada vez e saber priorizar, assim, o que é importante. É sempre bom você ter algum tipo de forma que você consegue se organizar em termos de anotação. Eu acho que é sempre bom você ter. Tem gente que prefere escrever no papel, tem gente que prefere usar no computador. Eu uso uma plataforma chamada Notion, não sei se você já ouviu falar, mas você consegue se organizar super bem em termos do seu calendário, sobre as coisas que você precisa fazer. Então, se você deixar tudo planejado certinho, fazer um to-do list, sabe? E vai marcando o que você já fez, dá pra ir fazendo uma coisa de cada vez e dá pra ir indo. O problema é quando tá muito acumulado e você não tem como fazer tudo, aí é melhor você acaba priorizando alguma coisa e às vezes deixando uma coisa de lado. Eu tenho um prazer, não sei você, em ticar a pendência. Sabe quando você bota ali, ó? Nossa, isso me traz uma paz no coração, porque às vezes a lista tá aqui, ó. Quando você vai, aí vai me dando até gás pra continuar aquela lista. Você coloca também nessa agenda um momento pra você? Ou não, é a hora que sobra? Eu coloco, mas só de enfeite, porque eu não uso. Tá lá, tem uma aba lá escrito personal, porque eu ponho tudo em inglês, que eu ponho lá academia, alimentação, séries que eu quero assistir. Só que eu acho que desde que eu criei aquilo, eu nunca abri uma vez, assim. Eu acho que fica mais no espontâneo essa ideia. Eu acho que marcar coisas com amigos, sair pra jantar, de vez em quando ir num bar, sabe? Essa coisa toda acaba não sendo tão minuciosamente planejado. Você sente e vê, esse fim de semana dá pra fazer alguma coisa, sabe? Aí vai fazendo. Mas O que você faz, então, no tempo livre? É isso? Sair com os amigos? Ir pra academia, você já falou que... ir pra academia, eu ia mais antigamente, tive que dar uma reduzida. Eu tô indo, sei lá, agora eu tô tentando ir 1, 2 semanas, acho que é muito importante, né? O exercício físico, ele dá uma relaxada na mente, especialmente cardio. Tipo, eu sempre fiz musculação muito, mas não faz nenhuma diferença pra mim. Pra mim, eu acho que só correr que solta chato. Uma endorfina legal, correr na rua, andar de bicicleta. Meu pai, ele é muito esportista, né? Ele joga golfe, ele anda de bike. Que legal. Então, muitos dos esportes que eu faço foi por causa dele. Então, eu jogo um pouquinho de golfe de vez em quando tenho tempo. Só que o clube fica lá em Cotia, então tem que dirigir 1h30 na Raposo, pegar um baita trânsito para chegar, então não dá para ir sempre, mas uma vez a cada 2 semanas é legal tentar ir, porque o clube, além de jogar golfe, é um momento para você também socializar. Depois do golfe, você joga com um grupo de pessoas, você bate bola, você volta, come alguma coisa, toma uma bebida depois, sabe? Aí você volta para casa. Então, isso é uma das coisas e sair com amigos, né? Você com seus amigos é o cara que as pessoas ficam pedindo pra cozinhar? Um pouco, Estão sempre pedindo para fazer algum tipo de receita e de vez em quando eu faço. Tipo, no meu aniversário agora, meus amigos estavam querendo que eu cozinhasse, então eu fiz um churrasco coreano em casa. E o que acontece é que em casa, no churrasco coreano, não sei se você já viu, mas você frita a carne na hora, no meio da mesa, com outros acompanhamentos, e você vai comendo enquanto você troca uma ideia. Então, é a experiência toda de cozinhar enquanto você tá lá, né, todo mundo junto na mesa. E eu fiz em casa, né, agora que eu falei, chamei uns amigos e a gente fez carne, eu trouxe umas bebidas, a minha mãe preparou uns panchans. Panchan significa aperitivos, então vários pepinos, kimchi, não sei se você ouviu falar... Várias coisinhas, assim. E também, na faculdade, eu já fiz algumas vezes, assim, chamei uns amigos logo depois das aulas, então entra todo mundo no Uber, vai pra casa e eu faço, tipo, uma receita. A última vez eu fiz um carbonara, assim, pra galera. Sempre tem que ser um negócio que dá pra fazer pra bastante gente, porque senão não tem como, né? Existe uma lenda de que quem cozinha não come. Você consegue comer ou você fica mais preocupado com as outras pessoas? Eu consigo comer. Eu não sei. Mas eu fico muito mais preocupado, obviamente, na hora de cozinhar, mas eu acho que na hora que tá todo mundo sentado, eu aproveito a comida. Você faz pra você sozinho?
Eu faço bastante. Eu não... Às vezes... Isso é uma coisa que eu gosto de fazer muito, assim. Tem um almoço, alguma coisa assim, não tem ninguém em casa. Em vez de, às vezes, querer comer uma coisa simples. Porque, às vezes, mesmo comidas boas podem ser simples, né? Então, você pega sobras de molhos, cebolinhas, carne do dia anterior, alguma coisa que tem na geladeira e dá pra desenrolar uma receita legal. E eu me divirto muito fazendo isso. Então, eu pego... Às vezes, uma coisa que eu gosto de fazer muito é yakimeshi. Se você ouviu falar, é fry rice. É tipo uma receita japonesa que você mistura o arroz velho do dia anterior com sobras de cebola, carne, às vezes é frango, aí você mistura, faz um ovo mexido dentro da frigideira junto, você pode jogar ketchup em cima, pimenta. Então é saudável, é prático e dá pra fazer assim no dia a dia. Coisas Aqui no assim. Brasil existe isso também, mas é conhecido como mexidão do dia seguinte com as sobras que tem na geladeira. A gente faz. Já fiz muitas vezes. Você já viu aquele lá que é super famoso, assim, ele serve assim em cima de um arroz, ele põe um ovo e ele corta no meio e ele abre? E o ovo mole, né? E o ovo mole, ele corta o omelete bem no meio e ele abre assim devagarzinho. Que delícia. Você já viu? Eu já devo ter visto, porque tá me trazendo memórias bem boas aqui. É em cima desse arroz que ele faz. É uma delícia. E apesar de ser uma coisa gourmet que serve em restaurante que todo mundo gosta, o arroz que tá lá embaixo escondido é super simples e prático. Tem algum restaurante aqui em São Paulo que você gosta mais, assim, de repente indicar? Daniela Filomeno, que eu faço por você aqui neste programa. Dani Filomeno é responsável pelo CNN Viagem e Gastronomia, que é um programa que a gente tem aqui que dá dicas de passeios, restaurantes pelo mundo. E aí eu sempre aproveito aqui os nossos convidados, você principalmente, para dar dicas de restaurantes. Eu acho que os restaurantes coreanos, porque eu acho que de italiano, brasileiro, assim, tem mais gente falando sobre. Eu acho que o coreano, ele não é tão comum. Né? Então, tem alguns lugares que eu vou desde criança, a maioria fica assim, em lugares um pouco mais deslocados, por isso que é um pouco mais difícil de achar. Tem alguns na Liberdade, que é um lugar mais comum para se comer comidas asiáticas, mas no Bom Retiro tem várias opções. Então, lá tem um restaurante chamado Taré, que eu gosto muito, que eu vou desde criança, eles têm há muito tempo lá. Eles já mudaram de lugar umas 2, 3 vezes de tão antigo que é. E eles fazem uma comida coreana, assim, super gostosa. Porque comida coreana, na verdade, tem vários tipos, né? Tem um que é à la carte, tem churrasco. Esse lugar é super legal para comer à la carte. Então, você pode... Vem um panchan legal, vem uns acompanhamentos legais, kimchi, nabo, ovo, várias coisinhas. E depois tem umas comidas super gostosas também, coreanas. Então, se você tem essa vontade de comer comida coreana, eu recomendo super. E tem um que a gente, inclusive, estava falando sobre agora há pouquinho, chamado Koma, que é uma pegada parecida, só que ele é menos tradicional, ele é um pouco mais contemporâneo. E ele também, eu acho que puxa mais para tentar, acho que agradar um pouco mais o paladar brasileiro. Então, tem certos ingredientes que são menos apimentados, por exemplo, porque a comida coreana é super conhecida por ser muito apimentada e muito brasileiro é super conhecido por não gostar tanto de pimenta. Então, não é um match perfeito, então eles dão essa reduzida, mas o Koma é super gostoso. Eles têm vários pratos bem bons, eles têm um menu de degustação, que a gente está falando sobre, inclusive, que vem um pouquinho de tudo. Então, se você está provando comida coreana pela primeira vez, o Koma é super, super legal. Os bastidores desse programa, às vezes, olha só o que acontece. A pessoa me fala que ela não gosta de Friends. Não gosta, não. Nunca assistiu Friends. Nunca assisti. Nunca assisti. É que você também não para ver série, né? Você já falou que sua vida não permite esse tempo aí. Não, isso pra mim seria uma desculpa pra falar que eu nunca vi nada. Porque assim, eu só tô há 1 ano e meio fazendo vídeo. Então não é muito tempo. Eu tenho 22 anos aí que eu tô fazendo quase nada fora estudar. Então eu assistia muita série, só que Friends... Eu nunca vi, só assim, de vez em quando passa, sempre passa, porque é uma série super popular, né? Então toca em avião, toca na TV aleatoriamente. Todos os meus amigos recomendam, menos eu, que eu nunca tentei assistir. Eu acho que talvez é um sinal para todo mundo que nunca assistiu Friends para tentar dar uma chance aí. E tem uns pratos dentro da história de Friends que são um pouco exóticos. Tem Sério? o English Trifle, tem o Meatball Sub do Joey, que de repente podem te inspirar. Então assiste. Usei o argumento certo pra fazer o Arthur assistir. Tem uns vídeos que são legais que, às vezes, tem alguns caras de gastronomia que fazem. Eles recriam pratos de filmes e séries. Então, eu imagino, deve ter pessoas que já tentaram fazer. Isso é muito legal. Bom, você falou sobre os restaurantes coreanos e eu queria falar um pouco mais sobre a cultura coreana, porque, obviamente, a gente vê que nos últimos anos o interesse pela cultura coreana tem aumentado por aqui. Você falou que o seu primeiro vídeo tinha lá o BTS e tudo mais, e que você acha que isso também contribuiu para as pessoas te procurarem. Você, dentro aqui do Brasil, o que você percebeu nesses anos? Assim, o que mudou de anos antes para agora? Eu primeiro percebi que aqui no Brasil, assim,
a onda da cultura coreana, ela veio primeiro uma frente de música. Então, com esse fenômeno de K-pop, vários grupos... Porque é uma coisa relativamente recente até, né? Essa bombada que tem tido em termos de cultura coreana, não só no Brasil, mas no resto do mundo, né? Se você vê, tem até uns top 10 lá de países fora da Coreia que mais consomem K-pop. Brasil acho que é o, sei lá, quarto, o quinto. Tem, acho que vários outros países, inclusive, que assistem até mais. Mas isso porque no Brasil assistem muito, né? E eu percebi que veio mais pela música no começo. Então teve grupos que nem o BTS, que começou a fazer o famoso, né, K-pop, que eu acho super boa a música, inclusive. Eu gosto de usar nos meus vídeos para as receitas e tal. E depois das músicas veio uma onda mais de séries, né? Que é o que a gente está vivendo hoje. Eu acho que muito por causa que tem diferentes plataformas de streamings que estão incorporando, né? Então, esse acesso por meio das plataformas de streamings aqui no Brasil, eu acho que influenciaram muito. Então, você vê muitos doramas passando, você vê essas séries direto, né? As pessoas assistindo, aparecendo lá no trending. Então, acho que foi mais ou menos essas duas etapas. Indica uma série aí que você gosta. Eu gosto de... Uma eu vi agora, chamado Business Proposal, que é legal. Mas, na verdade, se eu fosse recomendar uma que eu vi desde pequeno, assim, uma mais antiga, assim, que os doramas antigos não recebem muita atenção, mas eu acho que são super bons também. Tem um estilo um pouquinho diferente. É um chamado Iris, que é uma série com um dos meus atores preferidos de... Nossa, eu amo esse cara. Ele, inclusive, veio muito para os Estados Unidos. Ele fez G.I. Joe, sabe? Ele fez algumas outras séries aí. Então, Iris eu recomendo muito. É um romance com ação, um negócio de terrorismo contra terrorismo, especialmente que é muito relevante com a Coreia do Norte lá do lado da Coreia do Sul. Só que o protagonista, ele é um cara que... Ele é do governo coreano do sul, então contra os terroristas, só que alguma coisa acontece lá numa missão que eles abandonam ele e ele tem que ir lá pro lado dos terroristas, só que na verdade ele não queria estar lá. É bem emocionante, assim, é muito legal, eu recomendo. Tem outra discussão também com o interesse maior pela cultura coreana, que agora os astros, os atores, enfim, as atrizes e tudo mais, eles são muito desejados pelos fãs. Tem até a discussão do fetiche. Pelas pessoas de descendência asiática e tudo mais. Você também tem sentido isso? As pessoas estão mais em cima de você? E o que você acha dessa questão também do fetiche em cima disso? Eu acho que primeiro, o negócio do fetiche, não sei, eu não sinto muito pessoalmente, assim, para as pessoas que me assistem. Eu vejo muito com essas personalidades que a gente estava falando sobre agora, de música e filme. Então, toda vez que é um elogio, tem que atrelar um pouquinho por ser coreano, por ser asiático. Então, isso por si só eu já não acho tão legal, né? Porque às vezes a pessoa está assistindo mais pela aparência da pessoa do que não necessariamente pelo que a pessoa está produzindo. Então, isso não é tão legal. Mas nos meus conteúdos eu acabo não vendo tanta coisa, sabia? Talvez porque... Eu acho que nos vídeos... É engraçado, o algoritmo é interessante. Quando você faz um vídeo de receita coreana, com música coreana, ele entrega para uma audiência que procura isso, né? Então, indiretamente, as pessoas que gostam de consumir K-drama, essas coisas. Nesses casos, eu vejo mais. Mas como eu faço hoje mais receitas ocidentais, eu uso músicas pop, americanas, esse tipo de coisa, eu vejo um pouquinho menos porque minha audiência está mais democratizada. Na verdade, inclusive, no começo, eu acho que era um pouquinho mais assim mesmo. Porque eu entrei num nicho que as pessoas que gostam de coisa coreana, então tinha mais um pouco disso. Mas hoje é um pouco menos. É importante você falar isso. Eu li uma reportagem que a Isa mandou que fala justamente sobre essa questão do fetiche e do estereótipo muitas vezes. Igual você falou, às vezes não é pelo que você faz e tal, é pela sua aparência. Então, sei lá, as atrizes coreanas, muitas vezes as mulheres coreanas associam a uma mulher submissa e tudo mais. No caso dos homens, é sempre o personagem do nerdinho ali certinho e tudo mais. Então... Estereótipo, quando a gente fala de qualquer estereótipo, sempre limita muito, né? Então é uma discussão que é importante nesse momento. Eu acho que porque o consumo realmente tem sido muito sério, né? Então você às vezes acaba se educando em primeira mão sobre uma cultura que você às vezes não conhece muito sobre, por meio dessas séries que às vezes não é tão a realidade, né? Porque querendo ou não, essas séries elas estão criando para criar entretenimento. Então, eles querem puxar esses estereótipos, porque as pessoas esperam isso, eles acham mais interessante ver. Só que a realidade é totalmente diferente, né? Acho que as pessoas divergem muito desses estereótipos que você está falando, né? Especialmente
asiáticos aqui no Brasil que, na verdade, os coreanos em particular, que são muito diferentes dos coreanos da Coreia. Então, às vezes, se você tem a expectativa que eu vou ser que nem um coreano da Coreia, é muito diferente. Eu sou mais brasileiro do que coreano. Na verdade, só pareço coreano. Então, às vezes, eu acho muito melhor você ir pelo que a pessoa está fazendo, o que a pessoa está falando, o que a pessoa está fazendo, do que a aparência, né? Às vezes, se você gosta da cultura, você vai gostar que a pessoa tá fazendo um conteúdo sobre a cultura, tipo a gastronomia coreana, ou falando sobre como as coisas são feitas e não necessariamente só, tipo, lendo pela aparência da pessoa, né? A gente já viu até histórias de mulheres que estavam indo pra Coreia procurar um grande amor. Nossa, é bizarro. Como é que você viu esse movimento? Porque pode Cara, até... falando nisso, deixa eu falar, eu não vou falar onde é, porque na verdade eu nem lembro de cor, mas tem um lugar no Bom Retiro, que é onde eu falei que tem todos aqueles restaurantes coreanos, que, meu, eu sinto até um pouco de vergonha de falar que muita gente, caras coreanos vão lá e depois meninas, caras, enfim, ocidentais vão nesse bar porque sabe que tem coreano pra tentar desenrolar um papo e fazer relacionamento, sabe? Tipo... É bizarro isso, é um lugar onde vão coreanos e vão ocidentais à procura. E é quase um lugar assim, tem um lugar específico. Mas Nossa. eu acho isso muito bizarro, assim, sabe? Porque a pessoa tá indo totalmente porque tem uma coisa coreana lá e não porque conhece a pessoa, porque, enfim, sabe? É muito bizarro. Você falou bastante sobre os restaurantes coreanos, sobre a cultura coreana, mas você tá aqui no Brasil. Então me diga qual é a sua comida brasileira favorita. Eu acho que... Eu sempre gostei muito de, tipo, estrogonofe, assim. Cara, estrogonofe. Eu até emocionei aqui. Porque eu acho que estrogonofe é o prato mais injustiçado desse país. Estrogonofe, pra mim, não é prato de segunda a sexta, gente. Estrogonofe é prato pro dia, pra noite especial. Mistura tudo, bota a batata palha ali. Ai, não tem coisa melhor. Estrogonofe, assim, eu acho que... E tem tipos, né? Estrogonofe de frango, de carne. Às vezes o frango é mais dia a dia e depois você faz uma noite especial de carne, sei lá. Põe um filé mignon no estrogonofe. Ai, que delícia. É um crime contra a culinária elegante misturar tudo? Misturar tudo? O arroz e o estrogonofe e a batata palha, assim? Eu acho que... Não, acho que não. Acho gostoso fazer isso. Eu sou muito uma pessoa que gosta... Eu gosto muito de comer coisas no bowl. Então, às vezes você pega no bowl, mistura tudo, fica mais prático. Gente, não tem nada melhor do que misturar comida. Sério, eu amo. Eu sou aquela pessoa que mistura mistureba. qualquer coisa. É muito gostoso. E uma comida que você não suporta? Odeio salsão. Nossa, eu odeio salsão. Específico, cara. Quem fala que odeia salsão? Não sei se é uma comida, é um ingrediente mais, né? Então. Não, eu acho que, tipo, quando você vai nesses restaurantes que tem, tipo, Outback, frango frito, costela, e eles põem salsão do lado, você já viu? Eu nunca percebi o salsão no Enfim, não. de nenhum prato. Tipo, salpicão de frango, sempre vai salsão, por exemplo. Pra mim, tudo que vai salsão estraga. Que nem tem muita gente que não gosta de coentro, eu sinto que salsão é parecido, porque eu também vejo muita pessoa que não gosta de salsão. Porque às vezes o salsão, eu acho que o coentro... Você sabe que coentro, metade das pessoas gostam, metade não gosta. É porque é alguma coisa lá na genética da pessoa que, tipo... faz com que coentro seja repulsivo, dá um outro gosto. E salsão eu vejo isso bastante, porque metade das pessoas que eu pergunto gosta e a outra não. Aí pra mim, eu juro, nunca provei perfume, mas tem gosto de tipo perfume ou Será pasta que eu já comi de dente, salsão? tem um gosto meio estranho. Qual é o gosto? É gosto de perfume? Você já sabe como parece? Salsão é tipo... ele vem nos talos... Opa! Ele vem nos talos verdes. E vem vários, e tem uma plantinha no final... Acho que nunca me incomodou bem bastante salsão, fibra. viu? Você gosta? Não sei. Não me parece o tipo de comida que eu olharia e falar, vou provar. Acho que se o salsão vem no meu prato, eu simplesmente põe pro lado e como todo o resto. Mas tem alguma coisa que você não gosta? Você não gosta? Muitas. Ou você gosta de tudo? O que você não gosta? Eu não gosto de ostra. Eu não gosto de lagosta. Você não gosta de ostra? Também não gosto muito de ostra. Eu acho esquisito. Eu acho que o gosto não sei, é muito peculiar de mar, assim, sabe? Mas pior que isso, já comeu uni? Não sei nem o que é isso. Uni, ouriço? Ouriço? Já? Acho Aquele que não. laranjinha que vem naquela bola cheio de pontinha. Não. E não me interessa também. Não me parece nada apetitoso. Com ostra, esse negócio do mar, só que eu acho gostoso. Eu acho que alguma coisa da ostra em peculiar... Às vezes você já passou mal com ostra? Talvez é isso. Alguma coisa que você passou mal um dia e nunca mais. Eu acho a textura esquisita. E eu sou uma pessoa assim de pratos estrogonofe, feijoada, coxinha e então tem umas comidas coreanas que eu acho que você ia ter medo de provar. Você já viu que eles comem tipo aqueles polvos cru, polvo vivo? Não é o caso, coisas. acho. Não consigo. Gente, eu não consigo. Nada melequento você gosta. Já viu salsão?
Mas é isso, eu já vi o salsão, mas ele me parece tão sem carisma que eu nunca me interessei em comer ele. Então eu tô com você. Nunca provei, nunca gostei. Então é isso aí. Você viaja muito. Você falou que morou nos Estados Unidos e tudo mais. Qual foi o lugar que você percebeu que é o melhor lugar pra comer? Pra comer, eu acho que é um pacote, assim. Você tem que ir em 2 lugares. Eu acho que é Coreia e Japão. Porque Coreia e Japão, não sei se você sabia, mas é um do ladinho do outro, assim. É mais perto que São Paulo e Rio. Então, pra quem tá viajando pra Coreia, eu super recomendo tentar dar um pulo no Japão, porque é 30 minutos de avião. Então, eu fiz uma viagem que você fica uma semana na Coreia e uma semana no Japão. E a comida, assim, pra mim, é uma viagem puramente pra aproveitar a comida. Literalmente, porque é muito boa, assim. Você come desde... Que nem eu falei, comida coreana tem vários tipos. Então, você nunca come a mesma coisa todo dia. Então, um dia é churrasco coreano, um dia é sopas coreanas, um dia é comida de rua coreana. Aí você pula pro Japão. Aí um dia é sukiyaki, que é aquele ensopado lá que você põe a carne com várias verduras. Outro dia é sushi. Então, eu acho que a variedade é uma coisa que faz com que a experiência seja muito boa. Que eu gosto muito, assim, da Ásia. E como você vê a comida japonesa aqui no Brasil? Porque a gente aqui no Brasil, a gente pegou a comida japonesa, a gente botou um chocolate, a gente botou uma fruta, entendeu? Porque a gente sabe melhor as coisas. Como você vê esse movimento da comida japonesa aqui no Brasil? Eu não vou julgando, mas assim, eu fico indignado quando eu vejo, tipo, aqueles temakis fritos na internet, sabe? Porque o pessoal faz assim em casa, faz um temaki. Primeiro que temaki já não é uma coisa japonesa. Temaki já é uma adaptação. Ninguém sempre pro Japão, se pedir um temaki, os caras tipo, o que é temaki? Ninguém sabe o que é. Aí depois fizeram o temaki aqui no Brasil e ainda tem uma versão que eles empanam e fritam o temaki inteiro no óleo. Então, pra mim, isso aí já não tem como. Aí as pequenas coisas, né? Em restaurantes japoneses mais pro paladar de pessoas que não tem muito costume de comida brasileira. Tem lá o cream cheese. Cream cheese eu até gosto. O cream cheese a gente aceita, vai. Enfim, tem umas outras coisas aí. Mas quer saber, mesmo aqui tem uns restaurantes bem tradicionais japoneses também. Porque, assim, os restaurantes que são mais abrasileirados japoneses são porque geralmente uma pessoa brasileira foi montar um restaurante japonês. Mas os japoneses estão há muito tempo no Brasil. Diferente de coreanos, eu sou a primeira geração de coreano que está aqui. Então, meus pais vieram da Coreia e eu nasci aqui. Primeira geração, nasceu aqui. No Japão, os japoneses migraram muito antes. Então, tem pais e avós que nasceram aqui. Então, estão há tanto tempo que é justamente por isso que acaba sendo tão disseminada, inclusive, a cultura japonesa no Brasil, como a comida né? E inclusive, o Japão é a maior colônia de japoneses depois do Japão. Então, o segundo lugar com mais japoneses fora do Japão é o Brasil. Então, é super relevante isso. Então, tem uns lugares que foram montadas por famílias japonesas mais tradicionais, né? Desde o mais... Tem coisa que mais pro dia a dia e tem coisa mais, assim, cara, assim, e tal, mas tem todo tipo. Bom, tem coisa mais tradicional. Um último tópico que eu continuo com o meu papel aqui. A Verônica tá quase morrendo do coração ali. Ela tá, pelo amor de Deus, guarda esse papel. Mas é porque tem mais um ponto aqui que eu queria levantar na nossa listinha de coisas em comum. O que te deixa acordado à noite? E ele respondeu que se identifica comigo na seguinte resposta. Preocupação com problemas não resolvidos, porque você também é controlador e quer dormir com tudo certo. Você falou que você é o cara que produz, que edita, que grava e tudo mais. Então, você gosta de ter tudo ali na mão, né? O que é, por um lado, positivo, porque a gente tá ali controlando tudo. Você que é controlador ou controladora vai me entender. Mas, por outro lado, é muito cansativo também. Como que você lida com esse seu perfil? Eu acho que é isso. É que nem a gente tava falando. Esse negócio de cruzar caixinhas, né? É uma coisa que... Eu acho que é por isso que a gente tem tanta... Acho que satisfação por fazer isso, porque a gente gosta de ter as coisas prontas, né? Então, sei lá, chega à noite, você sabe que tem que fazer uma coisa no dia seguinte, ou que você não terminou algo, fica um pouquinho difícil porque vai ficar lá cutucando atrás da sua cabeça, né? Eu acho que a melhor forma de lidar é sabendo que tendo esse apoio organizacional lá, por meio da forma que você acha melhor, e sabendo que tá tudo sob controle, tipo... que você falou, coisa de controladora, apesar de não estar pronto, ainda está dentro do controle. Porque não precisa estar pronto para dar dentro do seu controle, sabe? Às vezes, se você sabe que você precisa fazer e que você tem um tempo no dia seguinte para fazer, ele não está pronto, mas ele está controlado.
né? Então, se você, eu acho que é uma mentalidade em que você consegue entender suas prioridades e você consegue mover as coisas para o futuro, sabendo que vai ter um tempo depois para você resolver, aí fica um problema resolvido, só que talvez não para agora, sabe? Aí você não se preocupa tanto. Você, assim como na criação de conteúdo, na cozinha, também quer participar de todo o processo? Você gosta de cozinhar com outras pessoas? Eu sei que tem os vídeos de collab, mas no dia a dia ali. Uhum. Eu gosto bastante. Eu gosto muito de cozinhar, assim... Geralmente não sobra tanto tempo, né? Porque, assim, sendo sincero, dia a dia, eu não sei se eu gosto de ficar cozinhando direto, porque eu tô sempre gravando, quase todo dia, né? Mas de fim de semana, quando eu tô lá mais pra relaxar, pra curtir, eu gosto bastante, né? Então, domingo, por exemplo, a gente sempre cozinha em casa, sempre faz... Às vezes comida coreana, às vezes a gente vai na feira junto, compra as coisas. Eu acho que o processo todo de, inclusive, comprar os ingredientes, escolher as coisas certas, já saber o que você quer fazer depois, você leva para casa, você faz com família, geralmente, é legal a experiência, né? Porque aí uma pessoa vai fazendo uma coisa, fica cada um na sua estação. Uma pessoa vai cortando a selga, outra pessoa vai misturando tempero, aí depois no final todo mundo come. Então a experiência, todo mundo junto lá, né? Eu acho que em família é mais isso. Pro nosso ping-pong? Eu vou... fazer uma pergunta e aí você responde o que vier na sua cabeça, tá bom? Tá bom. Uma celebrity crush. Eu acho que agora, porque eu tô ouvindo muito a música da Billie Eilish, eu vou escolher ela, porque saiu um álbum dela agora, que é assim, fantástico. Tem uma música chamada Birds of a Feather, que é muito boa. Tô ouvindo ela assim, é maravilhosa. Cada segundo, assim. Super minha celebrity crush também. Entraria na minha lista aí, que minha lista é longa, né, gente? Uma receita que não deu certo. O porco que eu falei pra vocês, aquele... chama chicharrone. É um prato mexicano, tava em alta, tipo 1 ano atrás, que ele pega a barriga de porco, joga no óleo, fica fritinho e você põe no guacamole. Aí o óleo fez uma... Então é isso. Não rolou? Não rolou muito na primeira. O que te faz sentir frio na barriga? Altura. Nossa, eu odeio. É mesmo? Uhum. É o meu maior... o que eu menos gosto de fazer é pegar avião. Juro. Assim, toda vez que eu vou pegar um voo, o algoritmo procura um jeito de mostrar para mim coisas trágicas ou alguma coisa sobre aviões. Então, toda vez que eu tenho uma viagem, eu começo a ler sobre... a primeira coisa que eu faço quando eu entro num avião, eu pesquiso o modelo do avião no panfleto, eu fico... Esse avião é seguro? Sendo que eu vou decolar daqui a 2 segundos. Não vai fazer diferença alguma na minha vida se for ou não seguro. Mas são seguros no final, né? É só um medo psicológico que a gente tem. Montanha-russa, então, jamais. Esquece. Montanha-russa. Você tem medo de altura? Ou alguma coisa Eu tenho uma relação complexa com a altura. Eu tenho medo, mas eu vou mesmo assim. Sabe? Não é que eu tenho... medo não me paralisa nesse sentido. Eu até gosto um pouquinho do frio na barriga que me dá. Mas quando a gente passa dos 30 anos, a gente começa a sentir mais medo das coisas. Então hoje eu sou menos aventureira do que eu era quando eu tinha a sua idade. 23 anos. Com que personagem de ficção você se identifica? Eu acho que eu gosto bastante de Senhor dos Anéis. Eu acho que o personagem... Eu não sei, eu acho que é o Sam, né? Que ele é um pouco mais tímido, assim. Então acho que... Mas ele, no final fofo. Ele começa a se soltar mais, fica mais aventureiro, né? No começo ele tá na casinha dele. Pera, o Sam é o principal... Não é o... É o Frodo. Tem o Frodo e tem o Sam. O Frodo e o Sam. O Sam é o melhor amigo dele. O Sam é o melhor amigo. O Frodo é o... É o principal. É o principal. Tá com o anel. Não, o que... Eu tô confundido talvez com o Hobbit. O Hobbit é o qual? Eles são os 4 Hobbits. Os 4, o timinho lá que vai então, eu acho que eu me relaciono mais ou menos com todos os Hobbits. Mas pelo que você falou da característica do personagem, imagino que é o Sam. No começo eles são mais... Têm medo do resto do mundo, porque tem várias outras raças lá que eles precisam se preocupar, um mundo perigoso, só que à medida que eles vão se aventurando, eles se sentem mais confortáveis. Então, são fofos. Coração bom. Deles. Coração bom. O que te irrita? Você me parece uma pessoa muito calma, mas deve ter alguma coisa. Eu acho que mais com familiares, mas quando eu vejo que uma pessoa tá irritando outra pessoa, mas muito com familiar só, não muito com pessoas que eu não conheço, obviamente. Mas quando eu vejo que a pessoa tá tentando forçar a barra de propósito, assim, provocar. Acaba incomodando um pouco. Qual habilidade você gostaria de ter? Eu acho que teleportar seria legal. Que aí você não precisaria pegar avião, veja. Não precisa pegar avião, exato, não precisa ter mais esse medo. Tudo funciona. Olha só, vou incluir uma aqui. Qual o maior crime que alguém pode cometer na hora de cozinhar?
sei lá, botar... Aqui eu não vou falar cozinhar, mas, por exemplo, eu acho que colocar ketchup na pizza é um horror. Desculpa você que é do Rio de Janeiro, mas eu acho um horror. Eu acho que esse é um até que comum. Então, eu não diria que é um horror, mas eu acho que é algo que às vezes as pessoas podem incorporar, que é essa ideia de usar a mesma tábua para tudo. Então, por exemplo, quando você está fazendo uma receita que vai proteínas, vai verduras, e você precisa cortar elas e você usar sempre a mesma tábua e não limpar, porque senão você tem que limpar a tábua toda vez que você for trocar de alimento. Especialmente quando você vai pular de uma verdura para uma proteína. Porque, por exemplo, você corta frango, que às vezes não tem bactéria, você corta ele, tira e você corta uma cebolinha na mesma tábua, sabe? Então, acho que cortar tudo na mesma tábua. Acho que isso... Arthur, obrigada. Adorei te conhecer um pouquinho mais, porque é isso, né? A gente vê seu perfil com as receitas e tal, mas quem é o Arthur fora dos stories, né? A gente quer conhecer um pouco mais da sua história. Obrigada mesmo, foi um prazer conversar com você. E aquela câmera ali é sua, se você quiser dar um tchau pra galera, convidar todo mundo pra assistir aos seus vídeos, fica à vontade. Obrigado a você, Mari, por me ter aqui. Foi um papo muito legal. Primeiro, eu não falei, né? Eu esqueci de falar, mas é o primeiro podcast que eu faço na vida, assim, ou... Qualquer tipo de conversa, assim, gravada, mais longa, assim, que eu não esteja já cozinhando, é a primeira vez que eu faço. Então, acho que foi uma oportunidade muito legal de poder falar sobre outras coisas além da comida. Então, obrigado por me ter aqui. Eu acho que não tem muito o que falar. Acho que tudo que a gente falou sobre, meio que é o que eu tenho para falar, que se quiserem ver vídeos de receita, especialmente coreanas e asiáticas, vocês podem dar uma checada lá. Ah, legal. Fico feliz que a gente tenha sido a sua primeira experiência. Espero que você faça muitas entrevistas aí agora, porque agora começou, agora vai. É isso, gente. Na Palma da Mari fica por aqui. Lembrando que tem muitas outras entrevistas aqui no YouTube. Se você estiver ouvindo como podcast, também dá pra procurar. Tem muita gente que conversou com a gente por aqui, então é só procurar e se jogar. Semana que vem a gente tá de volta com episódio novo, toda quinta-feira a partir das 8 da noite. Eu espero vocês.